Olá pessoal, esse é o segundo filme, a segunda gravação dos textos que vinculam o subjetivismo à abertura de um direito penal autoritário. Aqui nós vamos tratar de um texto chamado Direito Penal da Vontade, de um autor chamado Roland Freisler. Esse talvez o maior nazista, o nazista mais radical que existiu, mas se vocês olharem tecnicamente, muito mais pobre e exatamente porque caricato é menos, vamos lá, relevante que o Shafstein e o Dam. Não obstante isso, ele tenha conseguido provocar muito mais mortes, ser muito mais letal dentro da sua própria ignorância. Nós vamos tratar aqui de um ponto do texto, do que ele abre em termos de texto, claro, para vocês poderem fazer a conexão teórica, mas não sem perder de vista quem foi a figura de Roland Freisler. Roland Freisler foi um juiz nazista, né, de estilo retumbante, uma espécie de caricato em julgamentos, sabe? Vocês conseguem encontrar na internet, inclusive, vídeos de julgamentos em que ele aparece gritando com os réus, insultando os réus, uma coisa muito assintosa, muito ofensiva, uma coisa que realmente é caricata até do estilo do regime nacional-socialista. Além de tudo, ele impunha uma velocidade muito grande aos vereditos, atuava no papel de promotor e de juiz simultaneamente, porque acusava diretamente, não se mantinha como juiz de fato. Esse tribunal foi um tribunal criado pelos nacionais-socialistas chamado de Tribunal do Povo, Volksgerichtshof, e que ele impunha realmente, julgava crimes políticos, mas impunha sanções brutais, né? O Freisler foi conhecido por invenções, ele tecnicamente tinha certo refinamento e chegava a montar teses jurídicas, todas elas adaptando a práticas e ditames do nacionalsocialismo para condenar pessoas. Era como se fosse um tribunal já artificial, destinado simplesmente a promover as condenações, né? E ele preservou esse perfil até o finalzinho, mesmo quando o nazismo já estava claramente derrotado na guerra, continuava professando e trabalhando nessa fórmula. Engraçado que existia uma lenda, não sei em que medida isso é lenda ou é verdade, mas se fala que na Primeira Guerra o Freisler foi prisioneiro dos russos e chegou a trabalhar num campo de prisioneiros, distribuindo os víveres entre os prisioneiros, e por isso ele acusava de ter simpatias pelo comunismo. Mas na verdade ele era um grande membro do partido nazista e que usava sua retórica para a destruição de pessoas diretamente, né? Ele tinha uma memória muito prodigiosa, conhecia a decor os códigos e as leis e tal, e trabalhou muito na questão da condenação, inclusive tecnicamente e teoricamente, com argumentos poderosos, para construir as fórmulas que permitiam condenar menores de idade com penas de adultos, tá? Desde que fossem crimes contra o Estado. É muito impressionante. E ele foi nomeado chefe do tal Volksgerichtshof, ou seja, o Tribunal Especial, Tribunal do Povo, criado para julgar os crimes políticos. Esse tribunal foi criado em 42 e ele chegou a ser chefe e presidente da Corte Suprema desse tribunal. Um tribunal meio fictício, meio de exceção, né? Ele atuou 3 anos nesse tribunal, de 42 a 45, e ele foi só em 3 anos de atuação responsável por 50% das condenações havidas nesse tribunal, ao redor de 50%. Né? O tribunal foi criado em 34, ele entra em 42 e vai até 45, e em 3 anos ele consegue 50% das condenações. Nesse tribunal houveram mais de 10 mil condenações à morte e ele sozinho foi responsável por mais de 5 mil, em 2.600 delas, inclusive ele presidiu a sessão que condenou as pessoas. Tá? Além dessa dureza nos julgamentos, ele também era conhecido pela rapidez e execução das sentenças. No caso Sophie Scholl, isso eu convido vocês a assistirem filmes a respeito. Esse é o filme sobre o caso Sophie Scholl, que é o caso de uns estudantes de Munique que distribuíam
da Universidade de Munique uns panfletos contra o nazismo, já quando o regime já estava caindo, a guerra já estava sendo perdida, eles distribuíam panfletos anti-hitleristas. E ele os condenou à morte, em poucos dias, né? Morte em guilhotina, né? E também o conhecido caso Klaus von Stauffenberg, que é o caso, também tem um filme que se chama, acho que Operação Valkyria, que era o nome dado à operação de um atentado contra Hitler, que frustrou-se no dia 20 de julho de 44. Se tentou matar o Hitler e explodiu uma bomba num determinado lugar, e o tampo grosso da mesa protegeu o ditador. No final ele acabou não morrendo, por sorte, muito mais sorte do que outra coisa, e as pessoas foram identificadas e condenadas. No caso von Stauffenberg, também o Freisler foi o juiz da condenação deles. E as condenações desse Tribunal do Povo, muitas vezes condenações à morte, guilhotina, etc., e algumas execuções eram programadas que os réus fossem enforcados com cordas de piano para que a dor fosse maior e que demorasse mais o enforcamento. Imagine, eram com requintes de sadismo a atuação do Freisler nesse tribunal. E o curioso, a nota curiosa de toda, é que ele morre no tribunal. Ele morre no dia 3 de fevereiro de 45. Havia um bombardeio nas imediações do tribunal. E o próprio Freisler orienta as pessoas a se abrigarem num abrigo antiaéreo. Todo mundo, inclusive o réu, lá no porão do tribunal. E ele fica para trás para tentar recolher os autos do processo para levar, e acaba que cai uma bomba no próprio tribunal e ele morre nesse caso aí. Você veja como era fanático o tal Freisler, né? Mas vamos lá, o que ele dizia nesse texto do direito penal da vontade? Por que isso é relevante para nós? É relevante porque colocar-se o eixo na vontade é uma coisa que ainda aparece nos textos, e é isso que depois vocês vão ter que fazer no final de uma conexão, né? Mas ainda aparece muito da jurisprudência, especialmente, né? Mas também da legislação, esse perfil relacionando a vontade do sujeito com a necessidade do controle penal. Tá? O que dizia o texto do Freisler? Que existia uma nova concepção de mundo enraizada na alma popular, no mesmo sentido que via o Damm e o Schaffstein, né? Que havia uma destruição da estrutura estatal existente que preservava uma relação promíscua entre a lei e o liberalismo burguês, e que agora havia a instalação de um novo Estado, um Estado baseado no povo alemão. A ideia do povo, o folk, a raça, o povo, o sangue, são termos muito frequentes que provêm já do próprio Mein Kampf do Hitler, né? Que é uma ideia do nacionalsocialismo, sempre vinculada a esses postulados centrais, né? Então haveria a instalação de um novo Estado alemão do povo, né? E o direito penal deveria constituir, então, para o Freisler, um reflexo da concepção de mundo nacional-socialista. Segundo ele, o Führer teria delegado ao ministro da Justiça, e é verdade, o Franz Gürtner tinha sido encarregado da renovação do novo direito penal. E ele criou diretivas nacionais socialistas para criar um novo direito penal alemão. Então, era um grupo uma comissão que foi convocada, vocês sabem que o George Damm acaba fazendo parte dela. Essa comissão criou diretrizes, e o próprio Gürtner interferiu nessas diretrizes para que elas guiassem a composição do que seria a nova parte geral, que nunca terminou implantada, afinal. Né? E o Freisler tomou para si 3 enunciados, 3 diretrizes do projeto como base para fazer a análise que ele faz do tal direito penal da vontade. Já vamos ver. O enunciado número 1 dessas diretrizes era: o novo direito penal alemão deve ser um direito popular, originado na vontade do povo e extraído de sua alma. Então vejam, a ideia populista, né? Olha, aqui nós estamos fazendo isso em nome do povo. Era a ideia da antiburguesia, tá? A afirmação de que se estava superando os interesses liberais da burguesia através de algo popular. Né? O enunciado número 3. Para o pensamento alemão, há coincidência entre valoração ética, sentimento do dever e o sentimento jurídico. Então percebam só, o sentimento jurídico, ou seja, aquilo que deveria orientar
a composição do novo Código Penal, ela deveria estar baseada no dever e em uma valoração ética, ética como padrão de comportamento próprio daquele povo, daquela raça, daquele sangue. Essa era a diretriz do enunciado. E o enunciado número 9. No direito penal nacional socialista não há direito nem ilícito formal, mas somente existe ideia de justiça material. Isso é muito importante, gente, porque é a substituição do princípio de legalidade por uma ideia de justiça material, um direito natural, sabe lá de onde vem? Que vem desse são sentimento do povo em substituição aos limites impostos pelas balizas da legalidade, consideradas pelos nacionais socialistas como um resquício de liberalismo. Tá? Daí o Freisler, com base nessas diretrizes, analisa a base fundante do novo direito penal e questiona: o que é que o povo quer do direito penal? E aí ele responde: quer se proteger, aí estabelece uma discussão. O que o povo quer? Quer a proteção de bens jurídicos mesmo, proteção contra dano e lesão de bens, ou quer proteger-se da profanação da paz? Ou seja, o povo que aspira à paz e a profanação dessa paz é que é o foco. Ou quer ainda criar um direito penal cuja aplicação seja um aparato contínuo de limpeza do povo. E ele opta por essas duas últimas. Ele entende que a proteção de dano ou lesão de bens é um perfil burguês. O povo não tem bens, não é por aí. A ideia geral é uma proteção central de interesses maiores. Daí sustenta: a primeira coisa que quer o povo é assegurar a existência da paz. Portanto, o asseguramento da existência da paz do povo alemão é o foco principal do novo direito penal. E por quem essa paz é perturbada? Esse é o ponto. Ou seja, contra quem reagiria esse direito penal que quer assegurar a existência da paz para o povo alemão? Ela é perturbada, essa paz é perturbada por quem perturba ocasionalmente a paz com a prática de um crime, mas também por quem o faz por tendência. E é essa a afirmação do Freisler. O asocial, o anárquico, aquele que perturba a paz por tendência, deve ser foco desse direito penal. Então, aquele que tem sua vida organizada no sentido da perturbação da paz terá contra ele moldado o direito penal. Então, ele sustenta que o direito penal vai ser, o direito penal novo, vai ser um direito penal de luta pela autolimpeza do povo para excluir esse perturbador constante. Então, veja só, é a perturbação da paz, mas como existe algum perturbador da paz constante, o direito penal também vai ter um modelo constante de controle e de evitação desse perturbador da paz. Então, aí a pergunta seguinte, obviamente, que se precisa responder é: onde está e quem é esse inimigo da paz social do povo? Daí sustenta o Freisler: a amizade ou inimizade do povo tem que ser proveniente de uma vontade. É ela que é a perturbadora eventual da paz, por isso o lema é direito penal da vontade. Ou seja, a ideia dele é aquela vontade orientada à criação da perturbação da paz é o foco que deve ter a estruturação do novo direito penal. Então, veja, de cara já só se fala em crimes dolosos. Os crimes imprudentes já não entram aqui nessa discussão, porque nos crimes imprudentes não vamos discutir vontade. Daí muito bem, mas daí os crimes dolosos geram então uma responsabilidade, que é uma responsabilidade por culpa. Então a culpa deveria ser a proporção aqui, o foco da pena deveria ser a culpa. Segundo Freisler, não. Ele diz que a culpabilidade exige expiação frente ao Estado. A exigência de expiação é vital para o sentimento do povo alemão. Essa é a sustentação dele. O direito penal deve então servir à exigência de expiação. Ela deve corresponder então a uma demanda de limpeza. Expiar o mal é limpar o mal do povo. Tá? Isso tudo, percebam que tem um discurso por trás disso muito severo a respeito de eliminação de pessoas, que é o que o Freisler acaba fazendo na prática, não é? Então ele diz: o vínculo não se estabelece entre o fato e a expiação, nem entre o resultado do fato e a expiação, mas entre a culpabilidade, que é a necessidade de controle dessa perturbação, e a expiação.
Ou seja, essa culpabilidade é uma culpabilidade que pode ser por condução de vida, que pode ser culpabilidade pelo caráter, que são coisas que ele abre como possibilidades para justificar a expiação. Então, já que é assim, já que se trata não da realização do fato, não da realização do resultado, mas sim de uma culpabilidade, que pode ser pelo modo de conduzir a vida, pode ser pelo caráter, não é preciso chegar à consumação para que haja a responsabilização. Perceba a defesa do Freisler, ele diz que não precisa limitar o seu objetivo às demandas dos injustos culpáveis. É preciso atuar sobre as pulsões do sujeito, sobre as vontades do sujeito. Para o nacionalsocialismo, então, não há nenhuma contradição, ou nem pode haver contradição entre a ordem ética popularmente reconhecida e as exigências da ordem jurídica. Então, se a ética exige que o sujeito se paute de uma determinada maneira e ele expressa sua vontade de outra, pouco importa qual é o resultado que ele produziu, né? A ordem ética exigiria uma guerra do ser humano contra o seu próprio ego, contra o seu impulso criminalizador, né? E ele se realizaria, esse impulso se realizaria no plano do pensamento, exposto através das condutas, né? Por isso o pensamento, a direção da vontade, é que deveria ser o foco de organização desse direito penal, né? O que se pretenderia castigar, portanto, é a vontade do autor e não o fato. O que importa é por que faz e não o que faz. Ou seja, o foco aqui é a tentativa, é a boa explicação a respeito da tentativa, é a justificação adequada da finalidade do sujeito. Isso tudo está no direito penal da vontade do Freisler. Daí ele olha para o direito do futuro dizendo assim, olha, o direito penal do futuro deve ter por foco a tentativa. A tentativa é que é o ponto. Deve-se outorgar ao juiz uma maior liberdade de valoração a respeito da personalidade do autor manifestada naquela tentativa, o caráter que ele manifesta, o modo como ele conduz a vida. Tá? Esse direito deve ainda ter marcos de pena mais amplos para permitir ao juiz uma atuação que controle de fato a expiação necessária a essa culpa. Tá? Deve ter os tipos penais flexibilizados, uma permissão de analogia. Nós já vimos a questão daquele artigo 2º da Lei de 35 que muda, permitindo a analogia. Né? Sustenta, portanto, o Freisler, nessa ideia de direito penal da vontade, que o decisivo nos eventos é a vontade criminosa do autor, sua disposição para realizar o fato, e não o fato propriamente dito ou o resultado provocado. Né? O Freisler chega a criticar o Metzger a respeito de suas exigências de culpabilidade. Isso é muito interessante de ver, porque a gente fala sempre da culpabilidade por condução de vida do Metzger. Há uma diferença interessante entre a culpabilidade por condução de vida e a chamada Charakterschuld, ou culpabilidade pelo caráter. O Metzger propunha a Lebensführungsschuld, a culpabilidade por condução de vida, dizendo que o sujeito conduziu sua vida de tal modo errado que chega naquele momento, realiza um crime que é produto do modo como ele vem realizando ou conduzindo sua vida. Então, existe um evento, que é o evento culpável, proveniente do modo como o sujeito conduz sua vida. O Freisler diz que isso está errado, que isso exige um fato. Isso caotiza o direito penal, provoca um caos, porque ao contrário do que o Metzger defendia, que é preciso essa vinculação ao fato, para que não haja um caos. E o Freisler dizia, não, o caos é justamente isso aí, porque uma vez que o sujeito tenha manifestado seu caráter, daí fala na Charakterschuld, essa Charakterschuld foi defendida pelo Welzel, por exemplo, a culpa pelo caráter. O sujeito não precisa ter um fato, basta que o caráter dele seja orientado para que ele seja perigoso, para que haja uma vontade a ser controlada. Tá? Então, para o Freisler, caotizar é dissolver o direito penal da vontade em tipos de colocação de perigo. Então, ao invés da gente usar a criminalização antecipada que o Freisler queria, Welzel, Metzger e outros autores neocantianos sustentavam, então, não, vamos criminalizar um delito de perigo, vamos antecipar as barreiras de imputação. Daí o Freisler diz, isso é caotizar o direito penal. O direito penal deve punir isso sim, a vontade, a exteriorização da vontade contrária ao sentimento do povo. Né? Para o Freisler, os tipos objetivos
eles possibilitariam uma análise da vontade e poderiam ser flexibilizados para descobrir, interpretar qual é a vontade do sujeito por trás dele. Então, se permitiria com isso uma ampla analogia para a descoberta dos crimes, né? Ademais, também critica o Freisler ao Metzger, quando o Metzger afirma que uma forte psicologização do direito penal importaria uma renúncia às coisas palpáveis da vida, se perderia numa imagem que você não sabe o que vai dentro da cabeça do sujeito. E o Freisler critica esse ponto de vista, sustentando que antes, pelo contrário, o direito penal da vontade está enraizado na moral popular e ajuda a encher as fórmulas jurídicas que são vazias das exigências morais e éticas do povo alemão. Ou seja, para o Freisler, o espírito da lei é o que confere ao julgador, ao juiz, a possibilidade de dar cumprimento ao seu ofício de acordo com o seu sentimento do povo. Qual que é a ideia básica? A ideia básica é não tomar por base a conduta e o resultado, mas o empreendimento, a forma como o autor empreendeu o evento, que abarcaria tanto o tipo consumado quanto o tipo tentado. Então haveria um conceito geral de empreendimento para a redação do novo Código Penal, que é proposto pelo Freisler, no seguinte sentido, ó, a expressão é: comete um fato penal quem o começa com vontade de consumá-lo. Entende? Então já não faz diferença, nesse caso, a separação da tentativa e do direito e do ilícito consumado, porque o cometimento do fato penal é de quem começa com vontade de consumá-lo. Veja que o foco é a vontade, o direcionamento, a finalidade do sujeito é que é o foco do castigo. Pouco importa o que ele produza. Daí, segundo Freisler, isso teria as seguintes vantagens: acabaria a diferença entre o crime tentado e o consumado, e com ela as dificuldades de delimitação do começo da tentativa, levaria ao fato de que o uso de meios inúteis ou objetos inidôneos, o nosso crime impossível, né, por exemplo, não invalidasse o empreendimento, sendo punível esse empreendimento, mesmo que os meios ou objetos idôneos, porque claro, daí o sujeito, de uma forma ou de outra, teria começado com vontade de consumá-lo. Pergunta como é que vai se saber isso, né? E além disso, ele sustentava que haveria vantagem nos casos de arrependimento, porque se o arrependimento do autor não evitou o resultado, mesmo que por força de terceiros, mesmo tendo sinceramente se arrependido, não poderia ter efeito algum sobre a sanção, porque uma vez que ele empreendeu, já terminou de realizar aquilo que pode ser castigado, né? Essas ideias básicas do direito penal da vontade, defendidas pelo Roland Freisler, como vocês podem ver, é um grande avanço de barreiras de imputação, um grande descontrole, uma fórmula desmedida de castigo de pretensões, que é muito orientada subjetivamente, aliás, completamente orientada desde um ponto de vista subjetivo.